Oi, pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para receber mais um candidato a prefeito de Bauru. Hoje o nosso convidado é o Osmar. Osmar do quê? Osmar Brito. Osmar Brito. Está aqui já conosco, se preparando para responder as perguntas. E você pode participar também, viu? Mande um WhatsApp para a gente e você pode formular a sua pergunta nas redes sociais. A Maria José apresenta para o Osmar, tá bom? Conto com a sua audiência aí, muito obrigado. Nós vamos transmitir direto, fica ligado. Oi, pessoal, Cafeu, O tio baixa um geral aí. nosso candidato, pouquinho. Osmar, de hoje, e o Tijoco. Olá, pessoal, bom dia. Bem baixo, Jorge. Alô, ouvintes, bom dia. 7 horas e 11 minutos. Estamos começando a informação. Hoje, neste dia em que vamos receber mais um candidato a prefeito de Bauru, que vai participar respondendo aqui as nossas perguntas e também aos ouvintes. É o candidato Osmar Brito. Temperatura 14 graus, o vento acho que dá uma sensação térmica de um pouco menos, mas o tempo é estável, está bom em Bauru. As principais manchetes de hoje ficam por conta da entrevista com o candidato a prefeito e também as manchetes do esporte. Bauru Basquete recebe 15 de Piracicaba para entrar no G8 do Paulistão. Corinthians, Palmeiras e Santos conquistam vaga na Copa do Brasil. São Paulo vai jogar hoje. Douglas Costa é cortado da seleção brasileira. Muito bom dia. Conosco aqui para a informação, jornalista, economista Reinaldo Café. Bom dia, Café. Bom dia, Paulo e ouvintes da 94. Jornalista Luiz Roberto Tijoco, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Café, bom dia. Bom dia. Bom dia para o jornalista Fernando BH. Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas e aos ouvintes. Bom dia para o Osmar Brito, candidato a prefeito aqui conosco. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, Osmar. Eu agradeço. Prazer tê-lo aqui conosco. E lembrando os ouvintes, bom dia a todos os ouvintes que podem participar do programa também conosco. Estamos transmitindo direto para o Facebook e também gravado e depois fica à disposição em nosso site e no YouTube para você acompanhar a exemplo daquilo que aconteceu com os demais candidatos. A primeira pergunta é sempre a mesma, viu, para todos os candidatos. A gente faz assim, uma introdução. Por que o eleitor bauruense deve votar em você? O PCO, ele tem uma dinâmica nacional em todas as eleições que ele não trabalha a figura do candidato, ele trabalha a questão programa de governo, isso na esfera municipal, estadual e federal. Então nós temos, assim, nas inserções políticas que nós fazemos, prioritariamente a questão programática, porque é o que vai interessar o trabalhador. A figura do candidato é secundária. Nós temos que trabalhar direto o que o PCO, enquanto partido, vai fazer programaticamente para resolver os problemas da sociedade. Osmar, eu tenho abordado esse tema com os candidatos e é uma questão importante para quem vai assumir a prefeitura. E você, evidentemente, não está candidato, né, para perder, né? A sua intenção é a vitória. E tem um desafio para o ano que vem em relação ao orçamento municipal, né? Nós temos aí um déficit já programado. Hoje, inclusive, tem uma audiência importante para abordar a questão orçamentária. Há indícios de que a área de saúde pode ter uma queda, inclusive no fornecimento de medicamentos. O déficit programado é na ordem de 36 milhões para o ano que vem. Como é que é receber uma prefeitura com esse desafio, né, de eventualmente o dinheiro que vai entrar não será suficiente para cobrir o dinheiro que vai sair? Não, esse caos vai se ampliar. A gente tem visto que todas as prefeituras estão quebradas, né? Por que vai ampliar esse caos? Porque a gente também coloca a discussão, a dinâmica local, atrelada à dinâmica nacional. O governo federal que acaba de se instalar, ele vai cortar verbas em todas as frentes. Vai cortar verbas da saúde, né? Estamos vendo aí já discutindo a supressão do SAMU. A questão das UPAs, com certeza, serão prejudicadas com corte de verbas federais. Uma série de frentes que o governo federal vai desamparar as cidades. Então a gente coloca o nosso programa, inclusive, além das plataformas locais, chamar a população para discutir a questão nacional. O que nós queremos, por exemplo? Que o governo federal socorra os municípios na escala necessária, porque só com a receita localizada não conseguiremos fazer nada. Não haverá nada, vai ser tudo demagógico, todo o projeto que se discute aí pelos candidatos é pura demagogia, né? Se a saúde já é um caos, um pronto-socorro que já está em colapso na região central,
e ainda não há dimensão, expansão para esse posto, vai ser piorado ainda. Então a gente coloca que o problema mais das verbas, ela se destina à questão nacional. Osmar, bom dia. Eu gostaria de continuar nessa linha de discussão dentro da questão programática, porque dentro daquilo que se imagina de uma democracia, realmente talvez a utopia, o sonho fosse exatamente que as figuras dos candidatos em todos os partidos fossem realmente secundários na discussão. O que deveria importar realmente é aquilo que dentro do que os partidos pregam, né, do que as agremiações, de acordo com a sua visão de mundo, apresenta para a sociedade e apresentam pessoas que vão executar ou trabalhar dessa forma. Só que a gente sabe que, na prática, isso é algo ainda distante, para não dizer talvez até impossível, da forma como a nossa política está organizada hoje. Na sua avaliação, desde que começou essa luta, no caso específico seu e do PCO, foi possível avançar alguma coisa nessa proposta, ou o PCO vai continuar, como se fala sempre, tendo uma candidatura para marcar posição? Como é que você avalia essa situação? O PCO, ele dimensiona o seu programa, inclusive relega a pessoa, o indivíduo em segundo plano, porque o programa ele tem que ter aí uma continuidade. O processo eleitoral é muito exíguo, né? Muito curto. Então, passa a eleição, você vai ficar com os problemas aí no dia a dia. Como se resolve esses problemas? Vai ter que ter um programa. O que nós lutaríamos no dia a dia para a saúde? O que nós faríamos de luta no dia a dia para a educação, né, com essa demanda de creches, uma demanda crônica para Bauru? O que nós faríamos na questão de infraestrutura? Se você vai cortar verbas, Bauru, ao longo do tempo, o que mais gerou emprego foram obras do PAC, que veio de Brasília, né? O projeto aí Minha Casa Minha Vida, a infraestrutura, uma série de conjuntura local, que mais deu assim, vértebra para o crescimento de Bauru, se isso ocorreu, foram verbas federais. Então, a questão da eleição para nós, ela é um momento muito curto, né? Os problemas se sucedem e a população ficará aí a ver navios se não se organizar para ela própria, na sua dinâmica, né? Nós colocamos aí até criar conselhos populares, para que esses conselhos populares sejam a voz ativa da sociedade no dia a dia. Isso em escala de em todos os municípios do Brasil. Osmar, ainda dentro dessa questão, acho que vamos fechar o bloco em cima disso. Apesar de não personalizar e também essa questão de marcar território, me espantou o fato de você, no seu perfil do Facebook, que, claro, rádio e TV que você não tem utilizado, o tempo é muito curto, mas no seu perfil do Facebook você tem discutido questões nacionais e questões muito em cima da crise política, não necessariamente do programa. E ali não seria o espaço que você poderia dizer o que você faria por Bauru, de fato? Ali está tudo isso, porque ali a gente discute temas como educação, como saúde, a crise da infraestrutura, a gente coloca... Como os temas estão mais na questão nacional, e a gente coloca assim, o governo Temer, ele vai ser um governo totalmente hostil aos trabalhadores. A gente discute por que ele vai ser hostil, por que ele vai colocar verbas federais a serviço dos bancos privados, que já estão abarrotados de dinheiro, por que o governo federal vai, por exemplo, abolir uma série de leis que eram historicamente de defesa dos trabalhadores, CLT. CLT, como o governo quer abolir, jogar 80 horas de trabalho, isso é uma crise que não pode ser aceita. Então tudo aquilo que está ali naquele perfil é de interesse da população local, até porque aqui tem trabalhadores, aqui tem desempregados, aqui tem carentes de saúde, tem carentes da educação. Então, ficar só na questão paroquialista, ali, só das questões locais, é um erro. Então, por exemplo, o mesmo problema que há em São Paulo, que há no Recife, que a gente faz discussão, em Campo Grande, faz aqui, nessa dimensão. Porque se você não reverter esse governo, que ele veio aí, que a gente classifica como um golpe de Estado, tem que reverter esse governo, porque ele vai ser, inclusive, um governo dominado pelos interesses dos grandes capitalistas. Perfeito. E falando em reivindicações, de luta, etc., lembrando que a POSP realiza assembleia hoje em São Paulo e professores da rede estadual podem decretar greve. A diretora da subsede de Bauru da POSP, a Denise Conceição, ela falou das reivindicações na 94, no programa do meio-dia, o Tizuco vai apresentar. Nós trouxemos isso ontem, inclusive. Também. E há um telefone, inclusive, para informações,
os bancários, os professores estão em greve, os professores continuam em greve, né? O Sindicato dos Bancários, inclusive, chama para uma assembleia todos os bancários para uma participação em Dia Nacional de Lutas. E a ideia é fortalecer a greve, portanto, nenhum acordo, pelo menos de ontem para hoje, né? Nada que pudesse chamar atenção. E o candidato que hoje nós recebemos aqui também é bancário, sabe bem como é que está a situação no banco. Não tem acordo, né? Não, é que assim, a categoria bancária está em greve, ela faz aí uma reivindicação não só de reposição da inflação, mas de aumento real. Porque se você chegar em 2017 com essa crueldade de baixos salários, os pisos estão rebaixadíssimos, e os bancos não querem fazer nenhuma contrapartida, né? Há possibilidade de fazer essa contrapartida, porque os bancos têm lucros altíssimos, né? Eu acho que essa situação, essa pirraça dos banqueiros é que para poder, inclusive, consolidar uma política nacional de arroxo salarial em todas as frentes, né? Já ser, por exemplo, os bancários, que são as categorias professores mais consistentes na mobilização, eles já querem sufocar, grudar na garganta dessas categorias e evitar que outras categorias ganhem um aumento real. Então, para servir de exemplo para os outros. Para os demais. Então nós queremos aí fazer o chamado para a categoria bancária, como eu sou funcionário do Bradesco, tem outras categorias aí se movimentando, como professores estaduais que estão numa situação de crise, não só na questão estrutural, as escolas sem condições de exercer a pedagogia, né? Então nessa linha a gente faz aí o chamado até para unificar essas greves, fazer um comando unificado. E eu quero aproveitar então e dar um telefone aqui para os professores que queiram ter mais detalhes sobre a possibilidade de uma greve. É o 3223 5171. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Tem uma informação importante antes aí, Café, por favor. Nesse momento, a Polícia Federal deflagra a 34ª fase da Lava Jato e a mira agora é o ex-ministro Guido Mantega. Ela saiu nesse momento, a operação cumpre mandados no Distrito Federal, em São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia. E um dos alvos, como eu coloquei, é o ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, Guido Mantega, cuja casa em São Paulo é alvo de busca e apreensão neste momento. O ex-ministro não está em casa, pois acompanha uma cirurgia de sua esposa lá no Albert Einstein. Vamos trazer mais notícias ainda nessa edição aqui do Informação. Hoje estamos conversando com o candidato a prefeito Osmar Brito, que tem como vice Ailton Pereira Aguiar, e o partido PCO. Ele vai estar conosco até o final do programa. Você pode formular sua pergunta, viu? Pelo WhatsApp. Faça a pergunta nas redes sociais. Maria José estará aqui fazendo e formulando as perguntas que você encaminhar aqui para nós. Fique ligado, são 7h23. 7h26, vamos ao esporte com Emerson Luiz. Bom dia, Emerson. Hoje, partida decisiva para as pretensões bauruenses no campeonato. No ginásio Panela de Pressão, as equipes enfrentam-se pelo segundo turno do Paulistão, precisando da vitória. Bauru para entrar pela primeira vez no G8 e o 15 para se manter. No primeiro turno, em jogo realizado em Piracicaba, vitória do 15 sobre Bauru por 80-58. Para a partida decisiva, Bauru terá o retorno do ala Jefferson, que cumpriu suas 3 partidas de suspensão pela expulsão contra o paulistano. Ingressos para o jogo desta noite custam R$10 e a partida começa às 8 horas. Copa do Brasil definiu ontem 6 classificados à próxima fase da competição. Entre os paulistas, apenas a Ponte Preta foi eliminada, que empatou com o Atlético Mineiro, jogando em casa em 2-2. Pelos gols marcados fora de casa, o Atlético está classificado. O Corinthians, com o gol de Rodriguinho, venceu o Fluminense por 1-0. O Vasco da Gama empatou com o Santos em 2-2. O Peixe está classificado. E o Palmeiras, apesar de perder para o Botafogo da Paraíba por 1-0, está classificado uma vez que venceu o primeiro jogo por 3-0. Hoje, o São Paulo enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, precisando vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O técnico Tite anunciou nesta quarta-feira o corte de Douglas Costa do Bayern de Munique para os jogos contra Bolívia e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No último sábado, Douglas Costa sofreu uma lesão na coxa direita em partida válida pelo campeonato alemão.
Tyson do Shakhtar Donetsk foi chamado para o lugar de Douglas Costa. Além de esportes, Emerson Luiz, Jornalismo 94. 94, Esporte FM. Oferecimento, Edificar e Construções. Compre seu terreno, construa sua casa. Participe do programa Minha Casa Minha Vida, usando seu FGTS de entrada, 3234-4050. São 7h29, informação com você hoje, entrevistando Osmar Brito, que é candidato a prefeito de Bauru. Café. Osmar, obviamente que as questões da saúde, essa luta, né, do programática, essas questões são importantes, mas nós temos que olhar a nossa cidade e há um grande desejo de um crescimento mais sustentável da cidade, né? Nós temos desafios aí em relação ao distrito industrial, temos desafios em relação ao centro da cidade, nós temos hoje mais de 14 mil empresas na cidade que geram riqueza, e por mais que a causa operária coloque, né, essa questão da relação capital-trabalho, mas quem for prefeito vai ter que conviver com isso. O que o PCO tem, e você em especial, de projeto para não só atração de empresas, mas para fomentar o crescimento econômico da cidade? Eu acho que dentro da alavancagem de demandas locais, você tem uma série de obras para ser executadas, né? Nas periferias onde há carência esportiva, carência de cultura, construir conjuntos poliesportivos, como a gente defende, né? Aí você tem ali várias obras para serem edificadas. A questão da saúde, o pronto-socorro central, não tem como dar vazão à demanda local, é um desastre aquilo. O município, não é função do município construir hospital, mas se ele construir um hospital municipal público, a altura nós estamos aí aproximando de 400 mil moradores, né, já para as próximas décadas. Então nós temos aí, as frentes de obras seria uma possibilidade de você dar emprego, porque na medida que você tem ali, inclusive na questão da infraestrutura, uma série de demandas, os bairros aí periféricos não têm até nem pavimentos asfálticos, não tem iluminação, não tem nada. Então tudo isso que você acopla num projeto de construção, de atendimento à população, isso desencadeia aí uma série de frentes de trabalho. Agora, nós temos também, na questão da industrialização, mesmo com o aporte de indústria que nós temos em Bauru, há um limite, né? O país, a gente sempre faz uma discussão, o país tem 9% do PIB industrial. Para gerar emprego de qualidade, é indústria, você teria que jogar isso para 30%. E Bauru tem que buscar sua cota de participação desse 30% do PIB industrial também. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, o modelo que você imagina é o setor público o grande catalisador de obras, de recursos, de atração para que haja geração de emprego. E especificamente sobre a atração de empresas, o fomento dessas questões, não ficou muito claro para mim como é que seria esse projeto. Com certeza, isso aí vai ter que ser verbas do governo federal. Você tem bancos como o BNDES, que dá para fazer essa exigência, o Banco do Brasil, a Caixa Federal. Então, esses bancos que estão bem capitalizados, né, teriam que fazer esse socorro, até porque com essa política que está se norteando aí, estão se falando de que o BNDES, por exemplo, vai criar uma série de regras burocráticas para fazer concessão de empréstimos. O Banco do Brasil também, a Caixa Federal. Você teria que, do contrário, ir ao encontro da demanda da população, destravar essa burocracia ou até esse intento de evitar fazer empréstimos para pequeno empresário, para o médio empresário de Bauru, para fazer a sua vida profissional, sua vida de industrial, né? Osmar, eu vou mudar um pouquinho o foco para falar um pouquinho mais especificamente da sua candidatura e esse problema que você está enfrentando aí de inelegibilidade do ponto de vista, né, de problemas que você teve em prestação de contas de eleições anteriores. Para que o eleitor possa entender o que aconteceu, qual é a situação, você poderia explicar por que aconteceu isso, o que você espera de solução para esse problema? Há risco realmente de você, caso a candidatura siga, ter algum problema mais aí na frente? Como é que está essa situação? Nós, quando fizemos o registro da candidatura, de 6 certidões, 2 em cada instância, primeira, segunda e terceira instância, nós comparecemos com 5 certidões. Uma delas que ficou pendente foi a quitação eleitoral, que em 2010 eu fui candidato a suplente de senador, e foi indeferido. E indeferido eu não fiz campanha, não houve nenhum centavo gasto, né? Nós fizemos aí, inclusive,
a retirada da candidatura, porque não tinha, naquela situação, não tinha ali os preenchimentos, os requisitos. Mas agora, por exemplo, por conta de uma resolução do TSE, que em seguida foi editada lá em 2010, eles estão negando essa certidão. Nós estamos fazendo, via justiça, a solicitação. Está em fase de recurso, nós acreditamos que isso não é uma anomalia, até porque em São Paulo tem candidatos, ficha suja, a Prefeitura de São Paulo, que foi liberado pelo STF. Então, nosso problema não é um problema de desarmonia com a conta pública, nada disso. Quer dizer, normal. Não foi um erro, não foi um problema da candidatura, foi uma desistência que aconteceu e, por consequência, não houve movimentação financeira, mas eles estão entendendo que isso seria um problema na sua prestação de contas em 2010, é isso? Sim, porque nós não fizemos naquela época a prestação de contas porque não existia conta prestada, não tinha um centavo gasto, não houve movimentação da candidatura. Então isso eu acho que é um erro por parte da Justiça, bloqueou essa certidão, estamos pleiteando no TRE para que eles dê essa certidão e a nossa candidatura continua normal, não há nenhum impedimento, inclusive nos meios aí de ação política, então estamos fazendo normalmente. Osmar, eu tenho feito essa pergunta a todos os candidatos, que na minha opinião, e tenho sentido isso no meio esportivo, a necessidade da Arena Bauru, que é um projeto que já tem no papel, já está aprovado, tem que executar, tem que encontrar o recurso e executar. Você já comentou aí de construir centros poliesportivos, mas mais para a prática da população. Você acredita que é uma demanda de Bauru e como você acha que é possível viabilizá-la? Com certeza, eu acho que toda obra que vem para Bauru, nesse caso, teremos que acionar o Ministério dos Portos aí, né? Eu acho que dá para fazer isso. Teria que ter aí, pleitear verbas federais também. Se o município puder fazer o projeto, elaborar e dar os primeiros encaminhamentos. Mas eu acho que o esporte também é uma política que também tem que ser exigida do governo federal. Bauru pode fazer uma grande parte aí dessa contribuição com esses conjuntos poliesportivos e tudo mais. Mas uma obra de maior grandeza, eu acho que, dada aí a condição da União ter mais recursos, né, o orçamento agora de 2016, ele é de 3 trilhões de reais, é muito dinheiro. No entanto, desse orçamento, 45% já é destinado na origem para bancos privados fazer a rolagem da dívida pública, que isso ultrapassa 500 bilhões ano. Então é isso que falta para a educação, saúde. Por isso que a gente faz todo o debate, toda a teimosia de que o problema é nacional. Se você pleitear essas verbas do governo federal, essas verbas virão, né? Tem que ter mobilização da população. Osmar, você viu que recentemente, né, nós temos time de ponta, de basquete, de vôlei, nós tivemos que jogar em Marília, porque Bauru não tem um ginásio de altura para receber um público maior, televisão e etc. Já tivemos esse problema. Por isso que essa pergunta sua é interessante. Realmente, Bauru precisa de uma arena. É uma cidade que já vai estar com 500 mil habitantes nos próximos 50 anos. Um projeto desse é de longa duração, de aceitabilidade para décadas. Então, é uma reivindicação salutar, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta. Qual é a sua visão do DAI? Você terceirizaria, investiria, mudava tudo, ia cobrar aí? Parece que tem muita coisa a receber. Como é que você vê o DAI? O DAI é uma autarquia que ela é maltratada por conta, talvez, de administração e provavelmente, não sei se há processos de terceirização lá, isso encarece os cofres públicos, né? Não permitir terceirização, dotar o DAI de respaldo técnico para poder atender a demanda, né? Para não ter essa carência hídrica que teve aí nos últimos anos. A população ficou totalmente alijada de consumo de água, que é um bem assim universal, tal como o alimento, até mais, né? Então, eu acho assim que o DAI tem que ser uma autarquia bem trabalhada, inclusive potencializar de forma técnica esses funcionários, né? Nessa dimensão aí a gente... Está um pouco atrasada mesmo. Não, com certeza. Até estender para outras secretarias, dá para criar em Bauru uma escola técnica para poder trabalhar a qualificação profissional dos funcionários da prefeitura. Nessa linha aí a gente atua com bastante harmonia. Pois não, Caféu. Atualizando a informação da Lava Jato, a 34ª, o ex-ministro Guido Mantco acaba de ser preso para prestar depoimento. Ele não estava na casa. Coercitivamente convidado, né? A expressão colocada, a palavra colocada aqui é preso mesmo. E ele vai prestar os depoimentos, os esclarecimentos dessa 34ª
fase da Operação Lava Jato. Ele, inclusive, como o Café disse, ele não estava em casa, né, no momento da chegada da polícia e eles ficaram, inclusive, aguardando, porque havia apenas um filho dele, um menor de idade, e nessas condições a polícia não podia sequer iniciar... sem a presença de um adulto. Exatamente, tinha que ter alguém responsável lá, o advogado dele é que acabou passando algumas dessas informações, o Roberto Batoc. Tem mais alguma coisa? Lembrando os ouvintes que nós estamos no Facebook direto, viu, transmitindo aqui o programa e o intervalo também. E hoje conversando com Osmar Brito, candidato a prefeito de Bauru. Daqui a pouco nós teremos o trânsito, são 7h39. 7h44, hoje mais um programa da série Entrevistas com os candidatos a prefeito de Bauru. Estamos recebendo Osmar Brito e você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, que a Maria José Menezes nas redes sociais estará encaminhando ao candidato a prefeito. Café. Osmar, a questão da Indurb é outro grande desafio, né? Não sei se você tem acompanhado do ponto de vista do desempenho financeiro daquela importante empresa. A questão do lixo foi evidenciada, existe um problema de renovação de frota, o problema ligado à manutenção dos cemitérios, a sinalização, a questão do trânsito, quer dizer, variáveis aí que não faltam. O que o Osmar prefeito fará com a Indurb? Tem duas autarquias em Bauru que dá para fazer uma boa discussão, que seria a Coab e a Indurb. Se você estruturar em Bauru um bom departamento de obras, dá para absorver todos esses dois segmentos, né? Porque, por exemplo, a Indurb, ela tem um problema que ela faz uma arrecadação muito volumosa nessas áreas azuis, né? E você não tem, assim, qual é a arrecadação de forma clara para onde vai isso aí, né? Até a gente é contra essas cobranças, mas se elas fossem verbas carimbadas, daria até para financiar cooperativas e trabalhadores na periferia. Tal. Então a gente entende assim, que essas duas autarquias poderiam ser absolvidas por uma boa estruturação de um departamento de obras, né? Aí todos poderiam questionar, mas e o passivo da Coab? Isso aí teria que se discutir com a Caixa Federal, né? Eu acho que, por mais que ela seja extensível a outros municípios, dá para fazer uma discussão, né? E aí dá a diretriz correta para essas duas questões, aí, Coab e Indurb. Osmar, você falou a respeito do papel dos conselhos num governo do PCO. Eu acho que é preciso esclarecer um pouquinho mais essa questão para o nosso eleitor, para o nosso ouvinte. Como é que funciona e qual a resolutividade que teriam os conselhos, uma vez que nós temos conselhos, e conselhos atuantes que discutem e tudo mais. A questão toda é que a maioria dos nossos conselhos, eles são hoje consultivos, ou seja, o pessoal vai lá e consulta o conselho, mas pouco se coloca em prática aquilo que eles discutem. Como é que seria o conselho, como seriam esses conselhos na cidade, no caso do PCO? Não, a estrutura política desses conselhos populares seriam diferentes, né? Eles teriam que ser a voz ativa ali da localidade, do seu determinado bairro. Eles teriam que encaminhar suas demandas, né? O Poder Executivo faria o papel que lhe cabe. Agora, o que a gente critica das câmaras municipais é que elas são poderes assim impenetráveis às demandas populares, né? Em todo o país é assim. É muito engessada não se permite o bom debate das demandas populares. Então a gente quer dar a dimensão para os conselhos populares para fazer todos os encaminhamentos, inclusive esses conselhos por bairros ou por regiões, poder ter um conselho popular central, que seria a extensão da prefeitura na execução dessas demandas, né? Eu acho que esses conselhos que são mais figurativos, eles não contemplam, por exemplo, as demandas populares. Eles são só receptores de protocolos, né? Não fazem as demandas, os debates serem encaminhadas aí com bastante persistência. Então teria que ser uma representação política ser trabalhada em todos os municípios, né? Aí a gente vai naquela defesa de que teria também que criar a nível nacional aí a defesa de fazer o debate da Assembleia Nacional Constituinte para mudar toda a representação legislativa e tudo mais. Então esses conselhos aí é uma questão histórica, vamos ter que trabalhar isso. Até porque a sociedade ela caminha, né? E nesses andares aí ela vai se buscando as suas demandas da forma mais coletiva possível. Osmar, você consegue imaginar como seria o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores, tendo em vista que dificilmente o pessoal vai conseguir
A gente já teve outros exemplos de partido que tem menos candidatos que pelo quociente não consegue levar. Então, digamos que você teria uma Câmara hostil num eventual governo seu. Como dialogar para poder aprovar o que você precisa para governar? Eu acho que de forma bastante intensiva usar esses conselhos populares para fazer a pressão. Esses conselhos é que vão fazer essa imposição de interesses. Na medida que uma Câmara sabote o interesse público, ela é desnecessária, ela é inviável, né? Então a Câmara Municipal é para poder ser sensível aos interesses públicos. Se ela não for sensível, eu acho que os conselhos populares devem se mobilizar e fazer uma mobilização política para tal. E a política precisa de uma reforma urgente, não? Olha, muita reforma. A gente acabou de receber aí da própria emissora de rádio a questão da prisão do Guido Mantega. Está em andamento no país uma operação fascista, né? Inclusive, semana retrasada, o Sérgio Moro foi para os Estados Unidos e de lá tira uma pauta para poder atacar todas as frentes. Aí é isso que o pessoal chama de moralização, não é? É um golpe contra os trabalhadores. Para poder consolidar esse golpe, inclusive, já está programado, isso já está no script do Sérgio Moro, a prisão do presidente Lula para dia 30. Inclusive para impactar as eleições, isso tem já corrente a informação do país, né? E toda essa política vai ser para poder atacar os trabalhadores. Como a pauta é muito pesada, a reforma da CLT, a extinção da CLT, a imposição das 80 horas, a imposição de uma série de confiscos de direitos sociais históricos, né? Então o país vai entrar em colapso, né? A gente está colocando, inclusive, uma reação geral, inclusive para evitar isso. A gente entende que a prisão do Lula é um ataque a todos os trabalhadores, já está na ordem do dia, inclusive hoje é o Guido Mantega, mas você está ensaiando já para o dia 30, às vésperas das eleições, a gente denuncia isso para que a população fique alerta a isso, porque o país vai entrar em colapso, né? E é uma política que veio dos Estados Unidos, inclusive o Sérgio Moro esteve lá conversando com as altas autoridades americanas, com a CIA, o FBI. Então essa situação não pode perdurar, até porque a Operação Lava Jato já tirou do país mais de 1 milhão de empregos. Então, para moralizar o quê? Né? Se fosse para moralizar, muitos já estariam na cadeia, com o próprio Cunha, o Aécio Neves, o Alckmin, que desviaram também bilhões, o próprio Maluf. Então não é um problema de moralização, é um problema para aqueles que são bastante despercebidos para atacar toda a classe trabalhadora brasileira. Osmar, essa é uma discussão que com certeza vem da questão política, em função exatamente daquilo que o Paulo colocou, da organização político-partidária que nós temos no Brasil, inclusive o tal do presidencialismo de coalizão. Esse ponto também o programa do PCO ataca, discute. É preciso fazer todas as concessões que são feitas, inclusive aquelas espúrias, para poder governar num presidencialismo onde o presidente muitas vezes está mais para uma rainha da Inglaterra do que propriamente mandatário máximo da nação, como se diz? Olha, a discussão que nós fazemos é que a Constituição Federal de 88 já está esgotada, ela não atende essas demandas, inclusive de ordem política, né? Inclusive nessa demanda que a gente coloca da Assembleia Nacional Constituinte, teria que se elaborar, inclusive, a representação política em todos os níveis, né? Eu acho que é uma discussão bastante espinhosa, mas necessária. A Constituição Federal de 88 já está esgotada, ela não supre mais toda essa questão que você colocou. Nessa reforma política, acho que tem que entrar muita coisa, né? Você não tem como manter, por exemplo, o STF, que é uma corte política que só ataca os trabalhadores, não é sensível à população. Não tem sentido de existir uma representação bicameral, como o Senado, só uma Assembleia Nacional poderia responder aí pelas demandas, né? Então, até nisso, eu teria que fazer essas discussões para poder, de forma, dar dinâmica para a sociedade. Você acha que Câmara e Senado não funcionam mais, então? Essa questão de duas câmaras teria que ser rediscutida e existia apenas uma Assembleia só? Com certeza, até porque essa cópia que veio lá dos Estados Unidos, da representação inglesa, foi implantada aqui sem uma discussão, foi da velha oligarquia que implantou isso. É desnecessário. Uma Câmara Legislativa, como muitos países têm, né, não precisa mais que isso, é desnecessário. São 7h53, você está ouvindo o candidato a prefeito Osmar Brito. Faça a pergunta pelo WhatsApp, ele vai responder no momento das redes sociais. Fique ligado, são 7h53.
Vamos então ao mercado financeiro com o economista Reinaldo Café. Ontem, Paulo, eu coloquei que o mercado estava à espera da decisão do Banco Central americano e também de ações vindas do Japão. O Banco Central americano, conforme já o mercado esperava, não vai mexer, pelo menos por hora, na taxa básica de juros. Portanto, aquela possibilidade de uma fuga de capital pressionando o dólar, a atração desse capital volátil do mundo para os Estados Unidos, fica descartada no curto prazo. Portanto, ontem quem acompanhou o desempenho do mercado viu dois gráficos interessantes, né, durante o pregão. A bolsa que vinha em queda subir e o dólar que vinha em alta cair. Né? Então houve até uma sobreposição de imagem que foi até emblemática. Né? Tem muita gente que faz análise gráfica até para acompanhar o mercado. Então foi um dia em que o mercado, de certa maneira, comemorou, né, esse relaxamento ainda do ponto de vista da política monetária americana. Com isso também tivemos notícias importantes vindo da China. A Vale teve ganho expressivo ontem com a intensificação de rumores da retomada de compras, mas principalmente também porque a Vale deve desfazer de uma unidade deficitária dela. Portanto, o mercado vai aos poucos se ajustando a essa nova realidade e a esse novo contexto mundial. Confirmando, a Bolsa de Valores acabou tendo alta no dia de ontem, 1,14%. O dólar comercial queda de 1,5%, fechou a 3,21 na venda. O dólar turismo vendido a 3,36. No mercado paralelo 3,40. Euro comercial 3,61. E quem aplicou na poupança hoje 0,69%. São 7h58. Vamos continuar aqui conversando com o candidato Osmar Brito. Fernando BH. Osmar, vamos falar de mobilidade urbana. Que Bauru já tem alguns pontos saturados, sobretudo em horários de pico, né? Amanhã, às 18 horas. E vai ter aí, as marginais já estão em obras, vamos ter impactos positivos, porém negativos também, que vai ser uma herança aí para a prefeitura conseguir fazer interligações. Além das marginais, e tem também a necessidade de outras vias, né? Queria que você falasse para a gente o que você pensa a respeito de um impacto para décadas, para a gente não passar no futuro que estamos passando agora com o trânsito de Bauru. Eu acho que Bauru tem que pensar a longo prazo, com certeza, né? Novamente, conclamamos aí a população a exigir verbas federais. Por quê? Você tem, por exemplo, uma possibilidade, como fez Araçatuba, remover esses traçados férreos para a periferia, dar uma outra trajetória e usar esse traçado para vias expressas. É possível. Isso daria uma dinâmica central para Bauru. Araçatuba e Campo Grande também fez isso. Também né? fez isso. Então, é assim, é muito dinheiro, constrói-se em 5 anos? Não, mas se construir em 20, mas dá solução para 100 anos, vamos ter que chamar a União para fazer isso. Até porque, margeando essas vias expressas, dá para você ter muitas áreas disponíveis para parques, para áreas de lazer e tal. Isso não é uma impossibilidade, até porque tem a engenharia necessária para fazer isso aí, Bauru tem as condições de fazer valer esse projeto. No entanto, isso é verba federal, estadual, porque é custosa, mas você daria início agora na prefeitura, é possível fazer já esse debate, esse encaminhamento. Até que não se faça isso, dá para fazer melhorias no trânsito, inclusive algumas vias, por exemplo, dá continuidade na sequência aí de bairro a bairro. Dá para você fazer uma série de obras para corrigir esse colapso no trânsito, né? Mas eu acho que vai ter que fazer muito investimento da União. O município, por si só, como eu disse, né, não dá conta dessa demanda. Nessa questão aí da redistribuição das verbas federais, os royalties do petróleo, os royalties minerais, a União tem que ser aí o caixa de centralização desses impostos nessa nova Assembleia Nacional Constituinte, porque você poderia, a União fazendo isso, fazer a redistribuição para os municípios na proporção per capita, né? Então, hoje, por exemplo, você tem uma concentração enorme de dinheiro da União, não se retorna porque não tem as condições políticas para fazer isso, mas tem que reverter isso. Agora, eu vejo que é tudo uma discussão, um debate político, né, que tem que envolver a população local e dar sequência nessa questão. Paulo, apenas atualizando as informações aí sobre a Operação Lava Jato na sua 34ª fase, o ministro Guido Mantega presta depoimento. Ele está sendo alvo desta operação, que é chamada de Arquivo X, numa referência ao grupo EBX do Ike Batista.
os mandados estariam sendo cumpridos em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal. São 33 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária, além de 8 de condução coercitiva. Osmar, você tem colocado que várias demandas internas dependerá do Caixa da União, e a gente sabe que no curto prazo estão falando até de limitador de gasto. Como é que você vê, mesmo tendo um partido como Causa Operária, a possibilidade de uma parceria público-privada? Nós temos, por exemplo, a questão, eu chamo de passivo, alguns chamam ativo da CPFL, que são os postos, vão ter que cuidar disso, mais cedo ou mais tarde. Nós temos um desafio que até o DH colocou há pouco, de uma eventual Marena. Nós temos a questão também que poderia ser objeto de uma parceria público-privada, por exemplo, a centralização de uma cidade administrativa, né? Hoje o Bauru gasta em R$300 mil só com aluguéis para abrigar suas secretarias. Descartado, na sua concepção, no seu programa, qualquer possibilidade de uma parceria público-privada? A gente puxa aquela palavra de ordem lá da ponte para o futuro do Temer, privatiza tudo, né? Nós entendemos que os entes privados, quando ele entra na administração pública, ele prioriza só os seus interesses. Nós nos opomos porque seria o privatiza tudo do Temer aqui na ponta, nos municípios. E a prefeitura, até através dos seus entes aí, as suas estruturas, poder dar vazão, dar acolhimento até essa demanda com estrutura própria. É isso. Então você descarta a possibilidade de chamar o setor privado para qualquer iniciativa. Eu acho que é desnecessário, até porque o privatiza tudo do Temer, né, seria acolhido aqui na ponta, e nós somos contra o privatiza tudo do Temer. Osmar, num governo de causa operária, é claro que a questão salário, né, seria prioridade. Agora, existem algumas estruturas que amarram essa discussão. O funcionalismo público, por exemplo, vem amargando aí nos últimos 2 anos reposições abaixo da inflação, uma situação muito complicada, muita reclamação por falta de condição de trabalho, até mesmo de locais insalubres de trabalho, como o próprio Ministério do Trabalho já flagrou na Prefeitura de Bauru em alguns locais. Como conciliar essa questão com algo chamado Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal foi imposta justamente para poder dar sustentação à dívida pública nacional. Os entes estatais pouparem, os municípios, estados e União, e compor aí um bolo para socorrer os bancos privados. Nós somos contra essa lei, né? Essa lei ingessa não só a massa de salário dos funcionários, ela ingessa investimentos em áreas sociais, né? Somos pela mobilização para revogar essa lei. Aí, na medida que a União faz o socorro de várias frentes, aí como a gente colocou, libera a prefeitura para socorrer a massa de salário dos funcionários. Isso é possível. Então, é por isso, novamente, que essa discussão, né, se aloja lá em Brasília, e é necessário, com certeza, fazer a correção de salários, né? O PCO defende hoje o salário mínimo de R$4.000, né, que é aquilo que o Diese calcula, próximo a isso. Por quê? Porque é aquilo que é necessário o trabalhador, com sua família, dar o sustento necessário e nas demandas vitais. Mas a pergunta do Tesouro, ela leva a uma situação até provocativa, né? Imagina você, prefeito, com a limitação dessa lei de responsabilidade fiscal, deflagrado uma greve, e você precisa sentar à mesa com o funcionalismo público. Imagina essa situação, como você poderia se comportar? Porque a legislação não vai ser alterada no momento que você assumir. Exatamente. E aí? Não, com certeza, é uma situação política difícil, né? Tem que fazer, conclamar, inclusive a população, a debater isso. O impasse ele vai ter que ser resolvido no plano nacional, com muitas mobilizações, congressos nacionais de trabalhadores, que é a dinâmica mais aí usual, né, para você encaminhar essas remoções legais que dá esse entrave. Com certeza, a primeira situação a ser feita é chamar um congresso de trabalhadores local e outros congressos para debater isso, porque não tem como você não ser sensível a essa pauta. 8h06, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já já. 8h09, ó, nós aqui no Face, viu? Estamos transmitindo direto para o Facebook, depois fica também no YouTube, este programa com Osmar Brito, candidato a prefeito de Bauru.
Bom, na questão envolvendo a área social, me parece um grande desafio pela frente, né? Bauru tem alguns bons indicadores sociais, mas tem muita coisa a fazer. Nós temos ainda problema com favelas, nós temos um problema de uma assistência social para 40 mil famílias, portanto atinge quase 120 mil pessoas que dependem de algum tipo de promoção. Como é que Abaixo da linha de pobreza, Exatamente. Né? Esse é o recado. Como é que você tem pensado isso, Osmar, e para equacionar isso? Né? Porque, afinal de contas, se não tiver qualidade de vida, pouca coisa vai adiantar. Né? Com certeza, a prioridade é chegar nas favelas, bairros carentes, fazer o levantamento e dar um atendimento imediato nas questões estruturais, nas questões de demanda de creche, na demanda de escolas e de toda a ordem. Os programas sociais federais estão sendo cortados, que é o Bolsa Família, nós somos contra. São programas paliativos, nós entendemos que é isso produto da crise do capitalismo, né? Mas isso não consome muito dinheiro da União, até porque esses programas não chegam a 100 bilhões ano. E aquilo que a gente falou, os socorros aos bancos privados ano ultrapassa 500 bilhões de reais. Só 500 bilhões de reais para um punhadinho de banqueiros. E quase 100 bilhões para milhões de brasileiros. Então nós somos contra o corte desses programas, né? O ProUni, que jogou aí nas universidades milhões de estudantes que não tinham condições, de forma totalmente democrática, né? A questão, por exemplo, de todos os programas sociais, nós somos favoráveis contra o corte e que eles sejam até melhorados. Porque se você não buscar o pleno emprego, como a gente disse, na questão industrial do país, é uma medida paliativa, porém necessária. Só para complementar, nós temos aqui um movimento em Bauru instalado, tudo sem teto, né? Estão com problemas, inclusive, de moradia, e tem a questão envolvendo também algumas repartições, algumas propriedades públicas e privadas, né? Como é que você vê esse movimento? Como é que é? Porque há um déficit habitacional aí, né? Como é que você pensa nisso? Um movimento tem que ser acolhido. Nós vemos lá na questão do Jardim Nicéia, por exemplo, que é o pessoal que sofre há longos anos para poder fazer a normatização daquele espaço para moradia e está lá pendente ainda, sofrendo a todo tempo ameaça de despejo. Nós somos favoráveis a dar a estruturação correta, dar o assento para aquelas famílias naquele local. Outras áreas também está havendo, em Bauru, que não era um fenômeno, já está ocorrendo esse fenômeno de ocupação aí de áreas ociosas, né? A especulação imobiliária, ela sufoca essa questão, essa perspectiva. Então, contra essa especulação imobiliária, tem que dar sustentação para esses movimentos. Osmar, estamos aí na reta final da campanha, né? 10 dias do pleito. Queria que você fizesse um balanço diante dos seus propósitos para essa campanha. Se você está satisfeito, o que faltou de você conseguir passar o seu recado, levando em consideração também os embates, que sempre salutares, que você teve com outros candidatos nos debates que já aconteceram. Não, eu acho que o nosso mote aí de trabalho é priorizar fábricas e escolas. Fizemos isso com bastante intensidade, com uma boa panfletagem nas universidades, nas escolas estaduais, as fábricas. Eu acho que o PCO, na sua construção, que é um partido ainda que está em construção no país inteiro, tem um programa que acolhe a todos, como eu disse, o movimento operário, o movimento estudantil, os movimentos populares, os movimentos camponeses. Então, nesse sentido, eu acho que nós alcançamos aí bastante perspectivas colocadas. Eu acho que o recurso foi limitado. Nós temos aí um partido que se estrutura na base de apoio dos trabalhadores, são contribuições ínfimas, mas que no seu todo tem um resultado. Temos uma imprensa própria, que é o jornal Causa Operária, temos o site do partido, que é o do PCO, né? Então, tudo isso, né, nós procuramos estruturar no país inteiro com uma imprensa própria e fazer os debates de forma mais incisiva nos movimentos. Então, o PCO acho que foi longe, né? Inclusive alcançou aí uma boa aceitação. Nós não conseguimos gravar o programa de televisão por falta de recursos, não é um desprezo. Entendemos que é um horário muito ínfimo em relação ao que os trabalhadores poderiam usar, mas fizemos gravação de rádio e vamos ainda tentar fazer campanha financeira e fazer pelo menos uma inserção na TV. Vamos fazer um intervalo, depois nas redes sociais a Maria José estará aqui fazendo perguntas dos ouvintes para o candidato. 8 horas e 17 minutos. Tizuco já está de saída, tem um compromisso, né, Tizuco?
A gente retoma hoje, né, dentro do projeto de exposições itinerantes Memórias do Rio Tietê, o trabalho nas escolas municipais. Hoje lá no Dirce Guedes de Azevedo, lá no Parque Bauru, 480 alunos, mais ou menos 480 Hoje é dia do alunos. Tietê. E hoje é dia do Tietê. Beleza. Né? E um forte abraço ao Paulo Martinelli, que hoje é o dia do contador também. Então tá bom. Um contador para o Tietê seria bom, né? Para saber o quanto ele é importante na nossa história. Aliás, Tizuco, deixa eu roubar um minutinho aqui do nosso momento. Queria te perguntar, em cima do velho Chico, nem só pela aquela morte do protagonista acabou trazendo mais à tona ainda, mas independente disso, a novela ela acabou fazendo essa função de trazer o tema à tona, o tema do Rio. E no que isso impacta para o Tietê? Olha, eu acho importante você discutir os rios de uma forma geral. Né? O Tietê tem aquela coisa de ser transcendente em relação a estados. Ele é o rio da integração do Nordeste. Então ele tem um peso importante lá e discutir ele e todos os vamos fazer um programa disso aí. Vai ser muito positivo. Agora, o Tietê nós discutimos e temos que discutir todo dia porque ele é o rio do estado de São Paulo. A Comissão Interpartidária da Câmara Municipal realiza logo mais no plenário uma audiência pública sobre o desempenho das secretarias municipais no segundo quadrimestre deste ano, viu? Beltraminho ao meio-dia vai falar um pouco mais sobre isso. Supremo Tribunal Federal reconhece dupla paternidade. O Supremo admitiu por 8 votos a 2 a possibilidade de uma pessoa ter 2 pais, um biológico e o outro socioafetivo, sem hierarquia entre eles. Interessante. Quer dizer o seguinte, que mesmo sendo adotado, assumido o novo pai, o pai biológico não perde a sua responsabilidade. Esse é o espírito do entendimento. Financeiro, inclusive. O Tizuco não foi ainda. Rápido intervalo e nós estaremos com as redes sociais aqui. 8h22, as redes sociais com a nossa editora Maria José Menezes. Bom dia, Maria José. Bom dia, e eu começo com uma pergunta aqui para o candidato Osmar Brito. Meu nome é Neilton. Queria saber dele o que ele acha do movimento social de luta MSL e se ele tem alguma ideia de ajuda para esse povo que não tem casa própria. Com certeza é um movimento sadio, necessário. Faz aí uma luta pela moradia, inclusive não é uma situação peculiar de Bauru. Em São Paulo existe uma luta pelo teto de grande monta, né? Com certeza, eu acho que daria naquela região onde eles estão instalados, montar um conselho popular e exigir da prefeitura o imediato atendimento das suas demandas. A pergunta agora do Alexandre Bispo. O candidato tem o slogan: quem bate cartão não vota em patrão. Qual o seu plano para que os patrões mantenham suas empresas aqui em Bauru e que novas empresas venham para Bauru? Os patrões já têm em suas mãos muitas amarrações jurídicas que protegem esses patrões, né? Então os trabalhadores têm que buscar na sua ação política ser independente. Na medida que você tem uma estrutura independente, você vai conseguir mais conquistas de massa salarial, de uma série de questões. Um outro ouvinte aqui pede para ficar no anonimato e ele diz que é funcionário da Indurb e gostaria de saber do candidato o que fará para solucionar problemas na Indurb, como falta de viaturas, tem 12 motos sem condições de uso, um carro na oficina quebrado e para atender as ocorrências. Não, com certeza, a estrutura tem que ser atendida. Nós sabemos que o papel da Indurb é bastante vital para Bauru, né? Tem que chamar os funcionários, ver quais seriam as demandas e atendê-las. Na verdade, ele se refere, então, à fiscalização de trânsito. Não fui específica. Correto. Mas esse é o problema. A outra pergunta aqui, gostaria de ouvir do candidato. Com sua posição crítica e obtenção de lucros por empresários, pela obtenção de lucro por empresários. Empresários. E afirmar que a obrigação de verbas federais para manutenção do governo municipal, sabendo que o governo federal não produz, qual sua posição sobre o aumento de impostos aos cidadãos? Nós somos contra o imposto sobre as pessoas, nós somos contra o imposto sobre a moradia, até porque o grande detentor de posse aí não paga IPTU também, essa série de coisas aí, né? Então nós entendemos que o grande capital tem que pagar pelo lucro, em cima do lucro, né? Nós sabemos que os grandes banqueiros, os grandes industriais não pagam, levam dinheiro para paraísos fiscais, tem aí uma informação de que há no país, fora do país, mais de R$1 trilhão em paraísos fiscais, então, nessa linha. O Alex... Mas essa, Maria José, depois você imprime as outras para ele levar. Essa
essas perguntas estão todas no Facebook. Então, já estão lá disponíveis. E as do WhatsApp aí a gente encaminha, tá? Agora, o Alex diz o seguinte, já que ele está falando tanto de emprego, qual o projeto do candidato para a criação de empregos e fortalecimento do comércio e indústria? Sem fortalecer a indústria e o comércio é impossível criar postos de trabalho. Com certeza, a indústria e salário é o carro-chefe de qualquer economia no mundo. A plena indústria trará o pleno emprego, é uma condição. Na questão do comércio, né, ela vai ser produto dessa dinâmica da indústria, com certeza. Em Bauru, você tem condições de potencializar o comércio através de shoppings populares, de uma série de ações da prefeitura. Agora, o Joel Isidoro diz o seguinte, Bauru está precisando de um terminal de ônibus. Com certeza. A integração bairro-bairro, isso é necessário, inclusive dinamiza o trânsito, a fluência do tráfego que é compactado nos períodos críticos, né? Com certeza tem que ter essa obra em andamento a curto prazo. Osmar, suas despedidas, fica à vontade. Eu agradeço ao espaço, eu só quero fazer aqui toda a dimensão do nosso trabalho, que não é para as eleições, nós não somos demagogos, né? Nós contrariamos aí essas propostas demagógicas, pisamos no mundo real, que é o mundo da população. Tem carência de toda ordem, né? Nós somos favoráveis a colocar todo o recurso disponível para resolver essas carências. Não podemos permitir, por exemplo, que pessoas fiquem de madrugada no posto de saúde para pegar uma senha e que não, às vezes nem consegue. É uma tortura para a população. Não podemos admitir que haja tanta carência de creches que nós temos aqui em Bauru essas demandas. No entanto, é que a gente sai da discussão local, paroquialista e joga para a dimensão nacional. Por quê? Porque um governo que se instalou, que nós chamamos um golpe de Estado que está em andamento, vai ser contra a população. Não tem nada de corrupção. Se fosse o problema da corrupção, teria muita gente na cadeia, né? Nós temos aí, desde a ditadura militar, que se instalou aí um sistema de que o capitalismo, para ter as suas benesses, corrompe mesmo. É necessário superar a estrutura social. Nós defendemos o socialismo como uma perspectiva aí ao longo do tempo. Então nós entendemos que não dá para fazer uma discussão localizada sem tratar essas questões. Está na ordem do dia aí um ataque brutal contra as massas, inclusive de impor uma carga de trabalho de 60, 80 horas, uma coisa inaceitável. Inclusive a revogação aí de uma série de direitos políticos por parte do governo federal. Está em curso no Brasil a instalação de um Estado fascista. E todos sabem qual é o peso, qual é o desfecho dessa questão na política geral. Então nós colocamos veementemente contra esse governo. Como a gente disse aqui nos informes, que há toda uma operação da Polícia Federal contra a esquerda, não é contra a esquerda partidária, é contra os trabalhadores. O golpe tem um plano pesado para poder tirar dos trabalhadores esses direitos, e eles não conseguem fazer tudo isso se não der um golpe de Estado mais consolidado. É por isso que até eu adiantei aqui que há uma possibilidade de prisão do presidente Lula no dia 30, para poder, inclusive, dinamizar o resultado eleitoral para a direita fascista. Nós colocamos veementemente contra a prisão do Lula, inclusive revogar as prisões resistentes aí da Operação Lava Jato, das operações anteriores aí também, até porque são problemas políticos. Nós entendemos que está em curso no país uma situação que vai entrar em colapso, havendo a prisão do Lula. Com certeza, o país vai entrar em colapso, nada vai funcionar. Inclusive há uma perspectiva de que os militares já estão em alerta, se houver uma convulsão social, eles entrariam em ação, né? Então é necessário já formar comitês de luta em todas as áreas, faculdades, universidades, escolas, bairros e tudo mais. Como diria meu amigo Célio Gonçalves, oremos. Bom, pois não, antes de encerrar apenas uma informação pelo WhatsApp, que um acidente na Bauru Arealva, na Vila São Paulo, Colina Verde, ali nas proximidades, vítimas no local, são 2 carros e uma moto. E é recorrente também naquela região. A matéria lá. Osmar Brito esteve aqui conosco, o candidato a prefeito, tem como vice Ailton Pereira Aguiar, pelo partido PCO. Muito obrigado, Osmar, pela sua presença aqui. Nós teremos o próximo no dia 27 com Maria Flor, do PSOL, e no dia 29, Henrique Almirates, da coligação PRB-PT. Só excepcionalmente semana que vem 2 candidatos em função do calendário eleitoral. Exatamente. Muito obrigado a todos e bom dia.